Oi, bora desalinhar? Eu sou a Aline Seda, eu ensino moda em crochê da modelagem à peça pronta. Hoje a gente vai aprender a fazer o cropped napolitano. Essa peça aqui, a base dela são os quadradinhos da vovó. Eu vou te ensinar a calcular a quantidade que você precisa de square para tecer a peça no seu tamanho. Você vai aprender também, olha, o fechamento aparente, que é a união aí dos squares, muita crocheteira tem dificuldade. A gente vai aprender a fazer o babadinho da alça e também nossas costas trançadas aqui, olha. Tá? Então, esse é o nosso cropped napolitano. Ele tem esse ar aqui todo romântico, super elegante e ele é bem fácil de tecer. Te espero. O material que eu usei foi a linha Amigurumi. Eu usei as cores 3131, que é a cor chiclete, o Off-White, que é a cor 8176, e a cor pedreira, que é a cor 8008. Para essa modelagem, eu usei agulha 3,5 para tecer toda a peça. E eu usei a agulha 2,5 aqui, só para a parte do cordão, tá? Fita métrica, marcador de ponto, tesoura e agulha de tapeceiro. Esse é o material para o nosso cropped napolitano. Bom, então agora, as medidas corporais que você vai precisar para modelagem são as seguintes. Você vai precisar do contorno do busto, tá? No meu caso aqui, o contorno do busto deu 94 centímetros. Dessa medida aqui, olha, a gente vai usar 2/3 dessa medida. Ou seja, você vai pegar o valor do seu contorno do busto, divide por 3 e usa só 2 partes, tá bom? Isso daqui é para a gente saber a quantidade de squares que a gente vai precisar tecer para fazer o nosso cropped. A segunda medida que a gente vai precisar é o comprimento aqui da frente, que também vai ser a quantidade também de squares, vai definir a quantidade que a gente vai usar. No meu caso aqui, eu quero um cropped, então eu medi mais ou menos aí uns 23 centímetros, tá ok? Então, desses 23 centímetros, ele vai ficar mais curtinho. Quer um pouquinho mais comprido? Veja a medida que você quer. A terceira medida é a abertura do busto. Gente, a abertura do busto é bem importante para a gente fazer a colocação das alças, tá ok? Então, a abertura do busto é do bico do peito até o outro bico do peito. Essa minha abertura do busto aí, ela tem 24 centímetros. Veja qual é a sua medida. Aí a gente tem mais uma outra medida que eu vou mostrar aqui nesse outro modelinho aqui, que é a alça. A alça você vai passar por cima do ombro, tá? E vai calcular, vai achar esse valor aqui. Então, a quarta medida é a nossa alça. Dessa alça aqui, você vai tirar 20% para ela ficar com ajuste perfeito. É como da nossa tiara de ajuste perfeito aqui, que a gente tira 20% da medida. Por que que a gente faz essa diminuição de 20% do valor? Para ceder o crochê e a alça não ficar caindo, tá? Não ficar escorregando do ombro. Tire todas as suas medidas lá e volta aqui para a gente calcular a quantidade de squares que vamos precisar fazer aí. Para calcular a quantidade de squares que eu vou usar para o meu cropped, inicialmente eu vou precisar fazer um square e vou medir quanto que ficou.
Então, o meu square aqui, ó, ele ficou com 10 centímetros por 10 centímetros. Já tendo essa medida aí, que você tem um square de 10 por 10, eu vou precisar, então, da medida do contorno do meu busto. No meu caso aqui, ó, deu 94 centímetros o contorno do busto. A gente vai usar só 2/3 dessa medida. Então, aqui, eu vou pegar o total, divido por 3, desculpa, e pego só 2 partes. A terceira parte aqui, ó, eu não vou usar. Eu vou usar só 2/3 do contorno. Então, essa medida aqui, 2/3 do contorno do meu busto, ela deu em torno de 62 centímetros. Agora, eu preciso saber quantos quadradinhos cabem dentro desses 62. Então, aqui tá fácil. Eu vou precisar de 6 quadradinhos aqui, olha, na medida do meu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na medida do contorno do meu busto, que agora já foi reduzida aqui, né, para 2/3. Aí a terceira medida que eu vou precisar é a altura que eu quero dessa peça. Como eu comentei, eu vou fazer um cropped, então eu vou usar em torno de 20 e poucos centímetros. Eu medi 23. Quanto que tem aqui o quadradinho? 10. Então, eu vou usar 2 quadradinhos, 2 fileiras, né, de 6 quadradinhos. No total, então, eu vou precisar de 12 squares para tecer o meu cropped napolitano. Então, para a gente fazer o fechamento aparente, a gente geralmente usa uma cor diferente da que a gente utilizou na última carreira que fez do square, tá ok? Então, como faremos aqui? Vamos pegar 2 squares. Eu vou fazer aqui, como a gente já tinha visto ali, com a cor cinza. Faço um nó corrediço na agulha. Com esse nó corrediço, vamos tentar dar uma olhadinha aqui, olha, que a gente tem no square. Lembra que nós fizemos aqui 2 correntinhas no cantinho? Então, a gente vai pegar a primeira correntinha aqui da base, tá? Do nosso lado aqui, ó, indo para o nosso lado direito. Para pegar essa correntinha, eu vou pegar só a alcinha de baixo. Então, olha, vamos mostrar aqui novamente. A minha correntinha aqui completa. Eu vou pegar só a alcinha aqui, que é mais que é a de fora, tá? A de baixo. Passo essa correntinha aqui passo na agulha. Mesma coisa, eu pego a correntinha do outro lado aqui, olha. Essa segunda correntinha que é mais... Tem a primeira, que é para dentro, a segunda que é aqui para o lado de fora. Pego também só a correntinha aqui de fora. Então, a gente vai ficar, olha, com isso daqui na agulha. A correntinha do square, do lado direito, e a correntinha de fora do square do lado esquerdo. Essa linha cinza, ela vai correr por baixo do trabalho. A gente vai passar como se fosse um ponto baixíssimo aqui, olha. Então, o comecinho é um pouquinho chatinho, mas depois acostuma. Ó, passei pelas 2 correntinhas e depois pela linha cinza, pelo nó inicial corrediço que nós fizemos. Então, já fiquei com um pontinho aqui, uma correntinha.
Se você começou pegando o square do lado direito e em segundo o do lado esquerdo, você sempre vai começar a pegar sempre do mesmo lado. Então, vou lá, pegar a correntinha de fora e a linha vai ficar aqui por trás mesmo, aqui embaixo, olha. Correntinha do square do lado direito, correntinha de fora do square do lado esquerdo. Laça a linha cinza para ficar a costura, o fechamento aparente. Passo pelos 3 elos que ficam na agulha. A da correntinha, do square do lado direito e do square do lado esquerdo. Tem que até fazer um joguinho com a agulha aqui, olha. Finaliza até a segunda correntinha aqui do final. Vamos lá. Fiz a última correntinha, ó, as 2 do canto eu fiz. Agora a gente vai juntar mais 2 squares aqui na parte de cima. Vamos continuar, olha. Mesma coisa. O square do lado direito, primeiro, que foi o que eu comecei. E o lado esquerdo. Aqui a gente já tem que juntar para não ficar espaçado aqui a correntinha, tá? Dá uma ajeitadinha que não deforme, mas também não fique muito espaço entre os 4 squares aqui. E vamos continuando até o final. Chegou no último ponto aqui no final. Corta o fio e dá um nozinho. Então, só para entender, a gente pega a alcinha do meio para ficar a alcinha de fora como se fosse uma moldurinha na alcinha cinza que a gente fez no acabamento. Aí é só colar, é só juntar todos os squares para a gente continuar. Então, vamos lá. Eu fiz toda a minha costura na vertical dos squares. Agora eu estou fazendo na horizontal. O início é a mesma coisa do que fizemos na vertical. Então, aqui, ó, comecei. Só tem um detalhe quando a gente chega aqui no cruzamento entre os squares, onde a gente já tem o fechamento aparente vertical. Então, como que a gente faz aqui? Olha, estou chegando no meu fechamento que eu já fiz da vertical. Então, eu fiz o primeiro ponto, vou pegar aqui o último ponto aqui para fazer o fechamento. Tem esse espaço aqui que a gente fez o fechamento. O que a gente vai fazer? Por cima, a gente vai fazer uma correntinha para dar esse espaço. E continua lá do outro lado. Até o final. Então, o detalhe do fechamento aqui na vertical, a gente vai fazer uma correntinha para dar um espaço aqui dessa costura e não ficar repuxado. Bom, então aqui eu finalizei todo o meu fechamento aparente, tanto na vertical quanto essa única carreira aqui que eu tenho na horizontal. Eu tenho uma carreira porque aqui eu fiz 6 squares
tá? 2 fileirinhas, então tem um total aqui de 12 squares. Agora, a gente vai passar uma carreira de ponto baixo em toda a volta do trabalho. Não precisa cortar a linha aqui do final do fechamento aqui na horizontal, tá? Já vamos direto. Uma correntinha para dar altura. Aí, aqui já nessa esquininha do ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui é fácil visualizar. Olha, eu tenho 4 pontinhos aqui no lequinho, faço 4 pontos baixos aqui. Próximo lequinho aqui, eu tenho 4, faço também, continuo um ponto baixo para cada pontinho de base. O que a gente vai fazer de diferente é só aqui a hora que chegar no canto. Cheguei aqui no canto, lembra que eu tinha feito, a gente fez 2 correntinhas, né? Então, aqui, para não repuxar o trabalho, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Ó, 3 pontos baixos, modelou o canto certinho. Agora, a gente vai continuar. Um ponto baixo para cada ponto de base, por toda a volta do retângulo aí que foi formado, tá? Vai contornar todos os squares aqui. Aqui, então, eu passei 3 carreiras de ponto baixo, ponto sobre ponto, na volta inteira aqui dos 12 squares, tá? Lembrando que aqui no canto a gente vai fazer aumento para modelar o cantinho, tá ok? Agora, a quarta carreira, a gente vai fazer a casinha que vai passar o cordão de amarrar. Então, subo uma correntinha. Agora eu vou fazer, mas essa correntinha primeiro é para dar altura na carreira. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Então, aqui já é o espaço para passar o cordão. 2 correntinhas, eu pulo 2 pontos de base. No próximo, eu faço um ponto baixo. Então, no terceiro, um ponto baixo. Aí, mais um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 2 pontos baixos. Essa parte aqui a gente está fazendo nas costas, no lado menor do retângulo, tá ok? 2 correntinhas, 2 de base, 2 pontos baixos. Até a gente chegar aqui no cantinho novamente. Aqui, eu marquei o meio com o marcador, eu marquei aqui o meio dos meus cantos. Por quê? Porque aqui a gente vai se atentar e fazer um passador aqui também. Então, olha, eu fiz 2 correntinhas, 2 pontos baixos e já é o próximo ponto aqui, já é o do meu marcador. Eu faço 2 correntinhas, porque como é o canto, eu não vou pular as 2 de base aqui. Eu já vou fazer logo onde está o meu marcador. É bem o meinho do meu canto. Faço um ponto baixo. Então, como eu cheguei aqui bem no cantinho, e o aumento eu já fiz aqui com as 2 correntinhas, eu sigo normal agora um ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar do outro lado. Cheguei aqui no outro cantinho, então aqui do lado oposto aqui, a gente fez no marcador um ponto baixo, então vou fazer aqui um ponto baixo.
2 correntinhas e já em seguida aqui um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Então, a gente vai seguir o mesmo padrão. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, 2 pontos baixos. 2 correntes, pulo 2 no terceiro ponto baixo, no quarto ponto baixo. Desse lado aqui inteiro. Só aqui no cantinho que a gente não pulou para poder fazer esse desenho aqui do ponto. Então, aqui nesse canto, eu fiz as 2 correntinhas, um ponto baixo, e como estava bem no cantinho no meu marcador, eu fiz o aumento e continuei em ponto baixo. Esse aumento que a gente fez aqui, olha, para dar o desenho do cantinho. Vamos continuar até o outro lado. 2 pontos baixos, 2 correntinhas, pulo 2 de base. Então, cheguei aqui no finalzinho. Vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos a 4ª carreira, formando a casinha do passa-cordão. Agora, a gente vai fazer a 5ª e última carreira, já de acabamento do passa-cordão e da base, né, da barra e do peito aqui em cima, tá ok? Uma correntinha para dar altura. No ponto baixo de base, eu faço ponto baixo. Nas 2 correntinhas, eu faço 2 pontos baixos. Nos pontos de base, um ponto baixo para cada um. Na correntinha, 2 pontos baixos. Até a gente chegar lá no cantinho. Estou chegando no meu último passa-cordão aqui. Aqui já é o canto. Então, eu faço 3 pontos baixos nesse cantinho, para fazer a modelagem do canto. Continuando aqui na base, tá? A gente vai fazer um picôzinho. Então, eu faço 1, 2, 3 pontos baixos. Aqui eu faço 1, 2 correntinhas e fecho no mesmo ponto, último ponto baixo, com outro ponto baixo. Continuo ponto baixo, mais 3. 1, 2, 3. Deixa eu desenrolar minha linha. 2 correntinhas, no mesmo ponto, um outro ponto baixo para fechar esse picôzinho. 1, 2, 3. 2 correntinhas, fecha com um baixo no mesmo ponto. Mais 3 em cada ponto de base. Bom, então aqui finalizamos a nossa última carreira do acabamento, já com o picôzinho na parte do busto, né, aqui e na barra. Nas 2 partes que ficaram nas costas, já tem aqui o acabamento do passa-cordão. Então, eu já dei o nó, já passei a linha entre os fios e ficamos com a peça desse jeito aqui. Agora, a gente vai começar a medição para fazer as alças. A medida que eu preciso agora é da abertura do busto. Então, você vai pegar a sua medida da abertura do busto. No meu caso, a medida é 24 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou centralizar aqui o meu 24 centímetros aqui no meu busto. Então, eu tenho aqui, é o meu meio,
marquei, tá? Vou colocar aqui na metade, que é os 12 centímetros do meu busto, né? A metade da abertura, 12 centímetros para a direita, 12 centímetros para a esquerda, 12 centímetros para a direita. E marco os 2 pontos. Se você quiser, você pode marcar o meio e contar os picôs. Então, o meu aqui ficou o meio, eu tenho para a esquerda 1, 2, 3, o quarto picô, e para a direita marco aqui o quarto picô. Então, nesse intervalo aqui, olha, vai ficar o busto e aqui a gente vai sair as alças. Só para vocês entenderem aqui como que fica nas costas. Então, a minha alça vai sair daqui e a gente vai emendar aqui na pontinha. Do outro lado, eu saio a alça aqui e vou emendar aqui na pontinha. O nosso cropped vai ficar assim. E no meio aqui eu já tenho o acabamento onde eu vou passar o nosso corpo. Então, a gente já vai começar a subir a alça. Eu tô aqui com o nó corrediço na agulha. Eu vou fazer a minha alça aqui nesse intervalo entre picôs. Então, eu vou pegar no primeiro ponto aqui, já logo após o picô, e já vou fazer aqui um ponto baixo. Vou escondendo o fio aqui já também. Faço um ponto baixo, 2, 3. E a gente faço uma correntinha e viro. Já no primeiro ponto aqui, olha, então fiz 3 pontos baixos, vou fazer aqui 3 também. 1, 2, e aqui no primeiro onde eu fiz. O terceiro. Uma correntinha para virar. Vira o trabalho, 3 pontos baixos. Então, primeiro aqui a gente vai fazer a alça, para depois fazer o babadinho dessa alça. Subi a medida da minha alça aqui, são os 36 centímetros. Corto o fio e agora a gente vai costurar aqui na parte de trás do cropped. Atenta aí para não costurar do lado direito, tá? Vamos fazer a costurinha aqui. Ajeita a alça para que ela não fique virada, né? Deixa retinha. Linha na agulha. Aperta bem a pontinha. Coloca na agulha. E agora a gente vai colocar a alça aqui, olha, logo depois do último picô. Então, nossa alça, elas são 3 pontos baixos. Então, a gente vai pegar o primeiro, depois do picô. Então, aqui eu tenho o ponto último do picô. Eu vou contar 1, 2, vou começar aqui pelo terceiro, porque a minha alça acabou aqui do lado direito. Se o fio tivesse do lado aqui esquerdo, eu começaria a costura da esquerda para a direita. Então, aí você vai se atentar aonde acabou aí o seu fio. Tô com o fio aqui na alça, passa no ponto e passa novamente no primeiro fio aqui, olha, no primeiro pontinho, para dar o nozinho aqui, para fixar. Fixou no segundo ponto da base, no segundo da alça. Agora aqui, olha, o terceiro ponto da base, o terceiro ponto da alcinha. Deixa eu ajeitar o primeiro aqui, puxar mais um pouquinho.
Ajustar bem aqui. Aí, esse terceiro ponto, a gente passa no primeiro do picô aqui, para poder deixar retinho o trabalho. Ó, saiu, volto no primeiro do picô para levar a agulha lá para trás. Costurado, a gente vai dar um nó e passar por dentro dos pontos. Aí cortamos o fio. Então, já colocamos a alcinha aqui no nosso cropped. Faz também do outro lado a mesma medida. Então, se fizer aqui, que você fez a medida, no meu caso, os 36 centímetros, eu contei quantas carreiras fizemos aqui e fiz a mesma coisa do outro lado, já costurei, dei o nó e arrematei o fio. Então, as duas alças aqui do meu cropped já estão ok. A gente vai agora fazer o babadinho. Agora, para fazer o babadinho da alça, eu fiz na cor rosa, tá? Então, o que você vai ter que se atentar? Trabalhar do lado aqui da cava, né? Não pro lado de dentro da alça. E a gente vai trabalhar em ponto alto, essa primeira carreira. Então, tô fazendo aqui, ó, um nó corrediço na minha linha. Aqui na alça, nós trabalhamos em pontos baixos, ok? Então, como é na lateral, você vai enxergar aí que a alcinha, a gente vai trabalhar em cada carreira de ponto baixo. Coloco aqui a minha linha, faço uma correntinha aqui, 2, 3. Então, em cada pontinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos, em cada carreirinha. Já vai colocando o fio para dentro para ir dando o acabamento. Sem espaço, sem nada. Olha, no próximo pontinho, eu passo aqui na segunda carreira de ponto baixo da alça. 2 pontos altos. Ó, aqui já tá até mais abertinho aqui essa carreirinha aqui. Terminada a primeira carreira de 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, que é a interseção aqui da correntinha, a gente vai subir a segunda carreira fazendo 4 correntinhas, 3 equivalem a um ponto alto. A quarta é porque o padrão aqui do nosso vira trabalho, é porque o padrão da nossa segunda carreira vai ser o seguinte. Então, fiz 4 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Correntinha, pulo um de base, um ponto alto. Correntinha, pula um, no próximo, um ponto alto. Então, o padrão da segunda carreira, um ponto alto, uma correntinha,
pulando um ponto de base até o final da alça. Bom, aqui, olha, no final da segunda carreira, eu fiz uma correntinha, pulo um, no próximo, como eu tenho 2 pontos aqui para fazer ponto alto e correntinha, eu vou finalizar os 2 últimos juntos. Se no seu trabalho aí deu certinho, não tem problema. Mantenha aí ponto alto, correntinha. É que aqui senão eu vou embabadar mais um pouquinho no meu trabalho. Terceira carreira, subo 3 pontos altos. Aqui no primeiro ponto, onde tem a correntinha, eu faço um ponto alto. E agora a gente vai intercalar correntinha. Então, onde tem o ponto alto, ficou correspondente à correntinha. Na próxima correntinha, eu faço um ponto alto. Então, a terceira carreira de babado do babadinho do nosso cropped é intercalada. Correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, até o final também da carreira. Bom, finalizei aqui a minha terceira carreira do babadinho. Já fiz aqui o nó, cortei a linha. Agora a gente vai fazer um acabamento em picô nesse babadinho. Para fazer um link aqui, olha, com o busto e com a barra do nosso cropped. Então, uma coisa que você inicialmente vai ter que se atentar. O picô, ele tem que ficar do lado direito do trabalho. Então, nessa minha alça aqui direita, eu tô começando pela frente, tá? Pelo lado da frente aqui do meu cropped, porque eu vou trabalhar da direita para a esquerda. Se eu fosse fazer a outra alça, a alça esquerda aqui, olha, eu teria que começar pela parte de trás do trabalho, porque eu sou destra, meu trabalho vem da direita para a esquerda. Então, a frente do meu picô fica do lado direito da peça. Então, só se atenta aí para o seu acabamento não ficar com a frente do picô no lado de trás, né? Do avesso da sua peça. Então, aqui, como que a gente vai iniciar? O meu picôzinho eu vou fazer na cor cinza, para fazer esse link aqui de cores. Começo com um nó inicial, tá? Esse nó inicial, tento deixar um pedacinho a mais aqui de linha para a gente depois dar uma costurada nesse babadinho aqui, olha, tá vendo que ele tá um pouquinho solto? A gente vai fazer a costura dele aqui na peça, tá? Então, fiz aqui o meu nó inicial e eu vou começar aqui na base do meu babadinho, onde a gente fez aqui, começou a primeira carreira, tá? Vou começar toda essa lateralzinha aqui em ponto baixo. Deixa eu só colocar para trás o meu fio. Não precisa dar acabamento nesse fio aqui que a gente deixou, porque ele a gente vai usar depois para fazer a costura. Então, aqui, só essa lateral, até chegar no ponto alto aqui da nossa terceira carreira, eu faço só ponto baixo.
Cheguei aqui no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e fecho com um ponto baixo no mesmo ponto. Já ficamos aqui com um picôzinho. Então, o padrão do nosso picô vai ser o seguinte: a gente faz 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto baixo, a gente faz duas correntinhas e fecha para formar o picô com o ponto baixo também. Então, os picôs, eles vão sempre ficar alinhados com o ponto alto, para ele ter mais firmeza um pouquinho, fica mais bonitinho. Então, como a gente tem correntinha, ponto alto, vai dar sempre a quantidade de 5 picôs, de 5 pontos baixos, desculpa, para formar um picô. Ó, tô no próximo aqui, fiz o meu picô. Mais 5 pontos baixos. Um na correntinha, um no ponto baixo. Correntinha, ponto baixo. Ó, 2, 3, 4, 5. O sexto eu faço um picô. Então, esse daqui vai ser nossa carreira de acabamento do babadinho. Até o final, para a gente fazer depois as costuras na base aqui. Finalizei aqui o picô na minha alça, no babadinho. Então, aqui ó, eu fiquei com os dois fios, né? O do início do rosa e o outro. Vou passar esse cinza aqui na agulha para a gente fazer a costura dele aqui na alça, só para ele ficar um pouquinho mais preso, porque às vezes ele fica assim, ele não fica tão bonito assim quando fica solto. Então, aqui pelo lado do avesso, a gente passou a linha na agulha. A gente vai pegar a alcinha de trás do primeiro ponto. Deixa eu centralizar aqui. E a alcinha de trás do primeiro que a gente fez aqui. Só para firmar. No próximo, a mesma coisa. A alcinha aqui de trás e a alcinha aqui do babadinho. Aqui e aqui. A gente vai fazer isso, olha, até dar aqui mais ou menos a altura do picôzinho aqui, olha. Por mais último aqui na pontinha. Então, aqui ficamos com a alça costurada aqui na peça, né? Ela não fica tão boba. Venho aqui para trás e dou um nó. E aqui eu já passo o fio para trás aqui. Deixa eu passar ele aqui para baixo para esconder. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai dar uns pontinhos, pegando só as alcinhas de trás, para fixar a alça na peça. A linha rosa aqui também a gente já esconde, para dar acabamento em tudo.
Para o cordão, eu vou usar aqui 2 fios, como a gente fez no cordão do crop de quilha, tá? Eu diminuí aqui um pouquinho o calibre da agulha, estou usando uma de 2,5, só para ele ficar um pouquinho mais justinho, não ceder tanto. Então, um fio aqui, a gente faz uma correntinha, passa por entre o nó. O outro fio, a gente passa por cima da agulha. Então, esse fio, um dos fios vai sempre passar por cima da agulha. Deixa eu passar um para trás aqui. Pronto. Então, ó, fiz uma correntinha, é o nó que tá, é o fio que tá no meu dedo indicador. O fio que fica embaixo, eu passo por cima da agulha e faço a correntinha passando por esse fio. Faço uma correntinha. Passo o fio de baixo por cima da agulha, correntinha. Passo o fio, correntinha. Passo o fio que tá por baixo, embaixo. Ó, então ele tá aqui embaixo, por cima da agulha, correntinha. Por cima da agulha, correntinha. A gente vai fazer mais ou menos uns 2 metros de fio, descendo assim esse cordão, tá? Então, pega no novelo que você tá usando aí da linha, pega o fio do meio e o fio de fora, tá? Aí você vai tecendo até dar mais ou menos os 2 metros de comprimento desse cordão. Olha, é um cordão que fica bem justinho, super bonitinho, olha. E ele não estica tanto como a corrente, só a correntinha quando a gente volta com o ponto baixo também. É uma outra opção. Ou faz esse com 2 fios, ou você faz a correntinha no tamanho de mais ou menos 2 metros e volta em ponto baixo. É uma segunda opção também. Estou fazendo aqui junto, esse voltando em ponto baixo, só para a gente ver a diferença entre os 2 cordões. Aí você testa aí qual você prefere fazer, ou se tem mais facilidade para fazer um e fazer outro. Então, aqui, olha, a correntinha voltando em ponto baixo. E aqui é o cordão usando 2 fios. A diferença de um e de outro. Finalizei o meu cordão quilha aqui, tá? Já dei acabamento nas 2 pontinhas. Agora que eu já estou transpassando no meu cropped. Naquelas casinhas, passa cordão que fizemos. Esse cordão aqui, ele ficou mais ou menos com 2,10 metros. Você pode fazer em torno disso aí a medida, tá ok? 2 metros, 2,5. Tem que ser bem compridinho, porque o passa-cordão aqui, ele é bem longo, né? E esse detalhe aqui, olha, ele fica super bonito depois na peça. E aqui a gente já finalizou o nosso cropped. Tá pronto o nosso cropped napolitano, feito a partir aqui dos squares ou quadradinhos da vovó. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha, comenta aí o que você achou, salva para fazer essa receita depois. E se você quer aprender moda em crochê, da modelagem à peça pronta, segue a gente em todas as redes sociais, @desalinha.crochê. E bora desalinhar?